Olá, produtor de cana, seja bem-vindo ao último episódio sobre planejamento financeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo e para assistir os últimos vídeos que a gente gravou sobre o tema, tem um link aqui em cima da minha cabeça. E para finalizar sobre o tema, a gente vai conversar sobre fluxo de caixa com o Celso e com o João. João, você quer fazer as honras? Obrigado novamente, Tatiana, Celso. Estamos aqui no quarto episódio da saga do planejamento financeiro, um tema que é chato, a gente sabe que é chato, mas é de extrema importância para o produtor e ele tem que começar cada vez mais a olhar isso. No primeiro episódio a gente falou que boa parte dos produtores, boa parte a massacrante maioria, tem um controle muito pobre das informações econômicas e financeiras da sua atividade. E isso é um alerta de forma geral. E uma das ferramentas que a gente tem para controlar isso, na verdade, fazer as análises, é justamente o fluxo de caixa. Então vou pedir ajuda aqui para o meu professor Celso Albano para explicar um pouquinho na visão dele como se estrutura um fluxo de caixa, quais são as principais segmentações dentro de uma produção de cana-de-açúcar que nós podemos ter, enfim, a visão que você tem aí ao longo do tempo trabalhando com produtores de cana. Primeiro a gente tem que entender o próprio significado, né? O fluxo do caixa, o movimento do dinheiro na minha atividade, entre o dinheiro que sai, o dinheiro que entra e como que ele vai poder fazer com que todo dia eu encerre o meu caixa zerado. Então vamos fazer uma analogia com o banco. Todo banco fecha o seu caixa a zero. Se ele não tem dinheiro suficiente que entrou no estabelecimento bancário e na instituição banco, ele pega dinheiro de alguém que fecha o caixa dele. A mesma coisa com a atividade de todos nós. Se no final do dia eu estou negativo, o seu cheque especial vai automaticamente fechar. Então, todo dia eu tenho que ter uma ideia de quanto que eu vou ter conta negativa ou positiva, dia a dia, mês a mês, ano a ano. O que é importante separar? Para eu montar um fluxo de dinheiro, o fluxo do meu caixa, eu tenho que primeiro saber quanto que eu tenho de dinheiro nas suas formas diferentes. Dinheiro em caixa, dinheiro disponível, dinheiro, produtos ou bens que podem virar dinheiro, atividades que vão gerar dinheiro e coisas que vão custar dinheiro. Então, primeira coisa, eu tenho dinheiro em caixa, 100 mil reais aplicado no banco. Eu tenho produto que eu estoquei, eu não estoco cana-de-açúcar, mas eu estoco milho. De repente, eu tenho milho estocado, uma atividade complementar, não importa, tem dinheiro. Eu tenho produtos ou bens que eu posso vender. Isso tudo você já tem que colocar com a parte de dinheiro em caixa, em estoque ou em sucata, coloca nas entradas de dinheiro e começa a colocar saídas. Para mim é muito mais fácil a gente fazer primeiro todas as saídas, porque você tem os boletos de pagamento, você tem os carnês que você contraiu, você tem as cédulas de financiamento. A primeira coisa é pedir para o financeiro teu, falar assim, coloca no tempo, em todas as datas de vencimento, tudo que eu vou pagar de conta. E separa por atividade. Se eu sou produtor de cana, tenho também uma criação pecuária e faço rotação com cultura e faço renovação de canavial com soja, por exemplo, então eu tenho 3 fontes de renda na atividade agropecuária. Eu já coloco os momentos que eu vou ter a entrada de dinheiro. Então eu administro a entrada de dinheiro no tempo e administro a saída de dinheiro no tempo. Quanto mais tempo eu fizer a análise desse movimento, o que eu tenho de caixa disponível, tudo que entrou no dia, o que saiu no dia, deu a variação do caixa, que ela pode ser positiva ou negativa, subtrai do caixa que estava disponível, me mostra o saldo final. Esse saldo final dá para fazer num controle Excel muito simples, que a gente pede para a célula ficar em vermelho a hora que eu for estourar o caixa. Então, daqui a pouco, a hora que eu monto o fluxo, eu vejo que daqui a um mês eu vou ficar vermelhinho no dia 12 de setembro. Aí fala, vou ter que me antecipar e dar um jeito de zerar esse vermelho. Então, fluxo de caixa é uma ferramenta importante. Quanto mais tempo eu coloco, mais aprendizado eu tenho e coragem para tomar decisões antecipadamente. Complementando novamente, né, Celso, o que quebra uma empresa, independente seja um produtor de cana, uma loja de sapato, o que for, é falta de fluxo de caixa. Você chegar lá e ter o compromisso, principalmente com questões de funcionário, precisa pagar e você não tem dinheiro. Então, ele se organizar é fundamental. E se a gente pegar a atividade de cana, em que você tem o recebimento da sua receita, muitas vezes pontual,
Você pegar produtores que concentram a sua entrega em 2, 3 meses, ele vai receber pelo sistema de remuneração vigente que nós temos 80% do valor nessa pancada. Ou seja, se você ver o fluxo de caixa, se você for ver o fluxo de caixa dele, ele tem entrada de receita, teoricamente, em 3 meses, 2, 3 meses do ano. Então esse dinheiro tem que dar para ele tocar a atividade até a outra safra para receber. Então a gestão desse recurso, no quanto eu tenho que pagar mensalmente ao longo do tempo e o quanto eu tenho que receber, é fundamental. E uma outra coisa que vale no fluxo de caixa é que daí você tem os custos fixos, os custos variáveis, os custos visíveis e os custos invisíveis, que isso vai impactar na quantidade de dinheiro. Então eu queria que você comentasse um pouquinho desses fatores, né? Custo fixo, custo variável, custo visível, custo invisível e como que ele pode trabalhar. Porque às vezes ele pode estar tendo lucro contabilmente, prejuízo economicamente, tá? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão nesse sentido do fluxo. A hora que você comentou uma coisa sobre eu ter 2, 3 meses de entrada, isso é importante quando você coloca no tempo em que você administra seu dinheiro através do sistema de fluxo de caixa, eu consigo tomar atitudes de distribuir melhor o meu dinheiro de entradas para poder fechar as saídas. Agora, como que eu consigo compor esses valores? Através do orçamento, fazendo orçamentação e tendo uma ideia de quanto vai custar. Então, primeira coisa, toda vez que a gente fala em custo, a gente tem que lembrar que custo tem a ver com a atividade que eu gerencio ou produzo. Então, sou produtor de cana, tudo que diz respeito a produzir a cana é custo. Tem custos que eles são fixos. Eu já consigo eu contrair aquele valor, eu sei apurar porque ele não muda, né? Custos da atividade que são fixos e custos que são variáveis de acordo com o aumento ou diminuição da produção. Então, se eu tenho um insumo que eu percebo que quanto mais eu aplico, mais resposta da cana, eu vou ter um aumento de gasto da compra desse assunto. Mas eu também vou ter uma resposta de maior produção de cana, maior entrada de dinheiro. Então, os variáveis variam com a produção. Os fixos não variam com a produção. Despesas fixas e variáveis também. E os custos invisíveis e visíveis, João, é o mais estranho, porque, na verdade, tudo é visto. O problema é aquele empresário do agro, aquele produtor que não quer ver esses custos que alguém está pagando, né? Então, ele pode separar muito simplesmente, de maneira simples, numa planilha, as entradas de dinheiro da atividade, tentar distribuir isso no ano, os custos inerentes, as despesas inerentes, e aí separa um pedaço na planilha que ele pode colocar o próprio fluxo das despesas da família. Se ele faz isso e junta com todo o ano, analisando quanto ele gastou no ano e orçou, passa a virar daquela atividade, a renda que ele fala, bom, eu vou gastar 5 mil, 10 mil, 15 mil, é mais ou menos a média do que minha família gasta. Coloca no orçamento, no fluxo de caixa, 5 mil todo mês. Então eu tenho 60 mil provisionado ao longo do ano para os 12 meses. Então acho que isso é importante. O fluxo me ajuda a eu também arranjar melhor o meu dinheiro entre momentos de entrada e de saída. É complicado você tentar falar com uma atividade que tem culturas ou valores tão inflexíveis e às vezes nos julgam achando que a gente está entrando numa atividade que ele quer guardar, que é o dinheiro, os valores. Isso é aberto, o controle, todo mundo sabe. A gente sabe quanto custa a tonelada da cana, sabe quanto custa o insumo. O problema é ter coragem de expor para si mesmo o quanto que eu me endividei com atividades não inerentes à minha cultura, né? Então, acho que aí são os custos invisíveis, as despesas invisíveis, né, João? Sem dúvida. E, inclusive, você tem perdas que geram a custos invisíveis difíceis de mensurar em função da má gestão que você pode ter do seu negócio. Então, você fazer, por exemplo, um dimensionamento errado de uma parque de máquinas e você perder a qualidade da sua matéria-prima, um exemplo, e soja, isso é muito mais visível, né? Então, se você dimensionou errado, uma questão de gestão, e não consegue colher ou plantar na época, você vai estar tendo uma redução de receita potencial em função de um erro de má gestão. Tá? Então, tentar fazer essa adequação, esse planejamento, acaba sendo fundamental. E, nesse sentido, uma simples planilha de Excel pode auxiliar aí na gestão
da gestão dessa atividade para que você tenha uma tomada de decisão. Então já fica até um compromisso aqui, né, e agora sim eu vou fazer o convite, nós estamos no último episódio, né, de fazer uma planilha voltada para o produtor rural, no caso para a cana-de-açúcar especificamente, no canal Botão do Excel, né, que convido vocês a acessar. É um canal onde a gente discute ferramentas do Excel propriamente dito e tem algumas temáticas mais dedicadas. Então já tem lá fluxo de caixa, já tem as ferramentas de VPL, Tier Payback. O que a gente vai fazer agora é bolar algo para a questão da produção de cana-de-açúcar. Eu te convido aí para me ajudar na elaboração desse exercício, sobretudo para ajudar os produtores que acompanham aí o Canatube, para ajudar na gestão da atividade deles. E o mais importante é ele ter nessa ferramenta que você vai criar sinalizadores através de cores, de informações que começam a mostrar para ele alertas para ele tomar atitude, entendeu? Então, está aceitado o convite, vamos fazer uma planilha bem colorida, bem sinalizadora para o produtor de cana. É isso aí. Então, obrigado novamente. Espero que vocês que acompanharam aí a saga da gestão financeira tenham gostado e absorvido alguma coisa, e procurem mudar o seu comportamento, porque a gente sabe que, no geral, o produtor precisa mudar o comportamento em termos de gestão econômica financeira da sua atividade. Às vezes você produz muito bem, você é um cara muito eficiente tecnicamente, mas está deixando um pouco a desejar na questão financeira e econômica. Obrigado. É isso certinho. Aí. Muito bom. Eu vou deixar na tela final o canal do Botão, então é só você acompanhar, se inscrever lá também. Deixe um like e comente aqui embaixo quais são os próximos temas que você gostaria de ver. Até semana que vem com um novo módulo.